Olá, eu sou a Nayara Milagres e eu recebi com muita alegria o convite para fazer uma apresentação no sétimo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Hoje eu vou apresentar um estudo comparativo de técnicas de deposição na modificação superficial de papel craft com nanopartículas de prata, com foco no desenvolvimento de embalagens ativas. Esse estudo foi recém-publicado por mim e pela equipe do Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Senargem e está disponível na íntegra para quem quiser consultar o trabalho completo. O objetivo desse estudo foi investigar comparativamente a modificação da superfície de papel pardo com nanopartículas de prata, utilizando duas técnicas distintas de revestimento: a técnica de deep coating e a técnica de drop casting. Nossa intenção foi compreender como que os diferentes métodos de deposição influenciam na distribuição superficial das nanopartículas e como que cada técnica de aplicação influencia em propriedades mecânicas e funcionais resultantes. Além disso, a gente quis avaliar a morfologia da superfície e a atividade microbiana dos materiais modificados. As nanopartículas de prata utilizadas nesse trabalho já haviam sido previamente sintetizadas por um estudo conduzido pela equipe do Laboratório de Nanobiotecnologia. Então, no presente trabalho, as nanopartículas foram novamente caracterizadas por espalhamento dinâmico de luz quanto ao seu diâmetro hidrodinâmico, índice de polidispersão e potencial zeta. Depois de caracterizadas, as nanopartículas de prata foram depositadas sobre amostras de papel pardo, cortadas em círculos medindo 7 milímetros de diâmetro. Essas amostras foram modificadas pela técnica de deep coating ou pela técnica de drop casting e, em seguida, caracterizadas por microscopia de força atômica, microscopia de luz, espectroscopia de força e espectroscopia Raman, além de atividade antimicrobiana. Os resultados da análise de espalhamento dinâmico de luz mostraram que as nanopartículas de prata formavam um sistema coloidal estável com a coexistência de nanopartículas primárias e agregados maiores. Quando a gente observa a diferença de valor entre o diâmetro médio e o diâmetro médio em número, a gente consegue observar a predominância de nanopartículas individuais. E compreender a distribuição do tamanho dessas nanopartículas na nossa suspensão é importante porque isso tem impacto na forma da deposição desse material na superfície do papel pardo. Agregados maiores tendem a se adsorver nas junções das fibras e nas irregularidades da superfície do papel, enquanto que nanopartículas menores penetram com mais facilidade na rede porosa de fibras e favorecem uma cobertura mais homogênea. As duas técnicas de revestimento empregadas nesse trabalho diferem quanto à forma como o composto é aplicado na superfície do nosso substrato. A técnica de deep coating se baseia na imersão desse substrato numa solução contendo o nosso composto de interesse. E as vantagens dessa técnica estão relacionadas à formação rápida do filme e à possibilidade de um revestimento completo e simultâneo de ambos os lados do material. Ela tem como principais limitações a dificuldade de se obter um filme com espessura uniforme e dificuldades principalmente quando a gente trabalha com materiais fibrosos como o papel pardo, já que a porosidade e a heterogeneidade intrínseca desses materiais influenciam na absorção e na retenção do líquido na sua superfície. A técnica de drop casting, por outro lado, se baseia na deposição por gotejamento da solução contendo o nosso composto de interesse. Ela traz como vantagens o controle preciso do volume que é depositado na superfície e o baixo desperdício de material. E ela é especialmente interessante para a modificação de materiais com baixa molhabilidade inicial, já que ela favorece nesses materiais a retenção superficial de nanopartículas. As suas limitações são principalmente quanto à obtenção de uma espessura heterogênea
e o possível acúmulo local de nanopartículas. As imagens de topografia obtidas por microscopia de força atômica mostraram estruturas alongadas e emaranhadas que correspondem às fibras de celulose que formam o nosso papel pardo. As imagens de fase mostraram uma heterogeneidade viscoelástica que é esperada para materiais poliméricos como a celulose. Especificamente nas imagens das amostras modificadas pela técnica de dropcasting, foi possível observar a presença de estruturas nanométricas sugestivas de nanopartículas de prata. A presença dessas estruturas nessas amostras é coerente com a maior deposição de nanopartículas nas amostras modificadas pela técnica de gotejamento, já que nessa técnica ocorre a deposição de um maior volume em relação ao volume que acaba retido pelas amostras modificadas pela técnica de imersão. Na análise dos materiais por espectroscopia Raman, não foi possível observar picos característicos e também não foram observadas diferenças entre as amostras dos diferentes tratamentos ou grupos controles. Esse fenômeno é bastante relatado na literatura, que diz que compostos como a lignina ou os derivados da celulose emitem uma fluorescência que acaba interferindo com a análise de espectroscopia. Somada a isso também, a baixa intensidade dos modos vibracionais da celulose é outro fator que dificulta a detecção de picos sobre o ruído espectral. As imagens obtidas por microscopia de luz também revelaram a presença de estruturas alongadas semelhantes às malhas, correspondentes às fibras de celulose, consistentes com as estruturas observadas por microscopia de força atômica. As imagens obtidas por microscopia de luz foram processadas utilizando uma ferramenta de aprendizado de máquina como uma análise complementar às demais análises descritas no trabalho. Nessa análise, o modelo foi treinado usando 40 imagens por tratamento e também dos respectivos grupos controle. E, em seguida, foi feita a validação dessa ferramenta utilizando um conjunto de dados independente para avaliar a precisão de classificação do modelo e a confiabilidade da sua predição. Os resultados dessa análise indicaram mais uma vez como que as diferentes técnicas de revestimento induzem mudanças distintas de morfologia na superfície das amostras. O grupo do papel pardo não modificado foi o que mostrou a maior confiabilidade de classificação e baixa variabilidade das amostras, refletido no baixo valor do desvio padrão. Já nas amostras modificadas pela técnica de deep coating, o desempenho de classificação do modelo foi moderado e a gente observa uma maior variabilidade, com valores maiores de desvio padrão. Isso reflete uma modificação superficial parcial e uma uniformidade morfológica intermediária das amostras. Já no grupo das amostras modificadas pela técnica de dropcasting, o modelo mostrou o menor percentual de confiança na classificação e os maiores valores de heterogeneidade superficial, refletidos por valores altos de desvio padrão. E esse achado, mais uma vez, é consistente com os achados da microscopia de força atômica. A gente também construiu uma matriz de confusão para ilustrar as tendências de classificação corretas e incorretas do modelo. O modelo foi capaz de classificar corretamente todas as amostras do grupo de papel pardo não modificado, mostrando que para esse grupo a morfologia de superfície das amostras era bem definida e favoreceu 100% de acerto do modelo. Já para as amostras modificadas pela técnica de dropcasting, o modelo mostrou a menor precisão e a maior confusão entre as classes. Então, a gente observa o percentual de classificação distribuído em diferentes classes de saída que não correspondem à classe real das amostras que o modelo estava avaliando. Essa confusão
é consistente com os achados de microscopia de força atômica, que também revelou uma maior heterogeneidade superficial nas amostras modificadas pela técnica de dropcasting. As análises de espectroscopia de força também foram analisadas no microscópio de força atômica e produziram curvas de força-distância com perfis bastante variados. Essas curvas mostram a heterogeneidade morfológica e mecânica intrínseca das fibras de celulose que compõem os materiais avaliados e mostram também um padrão distinto de distribuição de nanopartículas resultantes das diferentes técnicas avaliadas. A partir da espectroscopia de força, foram extraídos parâmetros quantitativos de propriedades nanomecânicas locais das amostras. Aqui, os achados principais foram com relação à carga máxima suportada e ao módulo de Young. As amostras modificadas pela técnica de dropcasting mostraram uma tendência de redução da capacidade de suportar carga. Nessas amostras, as nanopartículas podem ter introduzido defeitos estruturais ou atuado como concentradores de tensão, comprometendo a resistência mecânica nessas amostras. Já nas amostras modificadas pela técnica de deep coating, foi observado maior rigidez e resistência mecânica à deformação. Isso é um resultado da deposição de nanopartículas de prata por imersão, que pode reforçar a rede de fibras de celulose. Por fim, foram realizados ensaios de atividade antimicrobiana por testes de difusão em disco. Aqui, a gente observou que as amostras controle, que não tinham a presença de nanopartículas de prata e também não tinham o antibiótico usado como controle positivo, mostraram contaminação após 24, 48 e 72 horas, onde foram possíveis ser observadas estruturas filamentosas sugestivas da presença de fungos e que mostram a suscetibilidade dos substratos porosos formados por celulose a contaminantes ambientais. Nas amostras modificadas pela técnica de dropcasting, foi possível observar a formação de zonas de inibição após 24 e 48 horas, como um efeito inibitório transitório. Mas nessas amostras também foi observada a contaminação após 72 horas. Nas amostras modificadas pela técnica de deep coating, não foram observadas zonas de inibição após 24 e 48 horas, e elas também apresentaram contaminação no terceiro tempo de avaliação. E a ausência de zonas visíveis de inibição é consistente com a menor carga superficial e a menor retenção de nanopartículas nas amostras modificadas pela técnica de imersão, levando a uma consequente menor atividade antimicrobiana. Esses resultados mostram uma relação de compensação entre desempenho funcional e resistência mecânica do material modificado. Nas amostras modificadas pela técnica de gotejamento, houve um maior carregamento superficial de nanopartículas de prata e consequente maior atividade antimicrobiana, ainda que transitória. Enquanto nas amostras modificadas pela técnica de deep coating, houve a preservação da integridade mecânica, mas também uma menor densidade de nanopartículas e um efeito antibacteriano desprezível. Como perspectivas para estudos futuros, a gente pode citar a otimização sistemática de parâmetros de modificação por dropcasting, a quantificação da migração de nanopartículas de prata em condições simuladas de armazenamento de alimentos, que é um ponto que merece bastante atenção, a avaliação do desempenho antimicrobiano a longo prazo e a investigação do impacto da espessura do revestimento e de pré-tratamentos do substrato tanto na integridade mecânica quanto na eficácia funcional dos materiais modificados. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar com vocês os resultados principais desse estudo e trago aqui um registro da equipe autora desse trabalho que eu apresentei.
Eu agradeço mais uma vez a organização do 7º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia e desejo um ótimo evento a todos. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do 7º CDNB pelo convite. É uma honra poder apresentar meu projeto de iniciação científica para vocês. O nosso projeto, denominado Tubete Biodegradável à Base de Casca de Arroz para Morangueiros, nasceu da observação de uma falha na sustentabilidade na agricultura moderna. O cultivo de mudas, em especial de culturas economicamente importantes, como o morangueiro, é altamente dependente do uso de embalagens de tubetes de plástico. O grande problema é que essas embalagens são frequentemente descartadas após um único ciclo de uso, levando décadas para se degradar no meio ambiente e liberando partículas plásticas prejudiciais que contaminam o solo e os ecossistemas. Paralelamente a isso, enfrentamos um segundo desafio ambiental gerado pelo próprio setor agroindustrial, que é o acúmulo de coprodutos vegetais. Para você ter uma ideia, a produção de arroz em casca no Brasil foi estimada em 11,3 milhões de toneladas no ano comercial de 2025-2026, segundo os dados da USDA. E esse resíduo muitas vezes não tem uma destinação adequada. E é exatamente na interseção desses dois grandes problemas que se encontra o objetivo principal do nosso projeto, que é o desenvolvimento de um tubete biodegradável à base de casca de arroz capaz de substituir as embalagens plásticas convencionais na produção de mudas de morango. No entanto, o nosso propósito vai além de apenas criar um recipiente ecológico. Dentro dos nossos objetivos específicos, nós temos o reaproveitamento em si da casca de arroz, agregando valor a ela, viabilizando a produção das embalagens em larga escala e a incorporação de substâncias benéficas e fertilizantes à matriz do tubete. Entrando agora na parte de materiais e métodos, é importante destacar que o nosso processo de biofabricação passou por uma evolução estratégica. Nós testamos duas rotinas diferentes para a confecção dos tubetes. Primeiro, a impressão 3D e, no segundo momento, o uso de moldes de silicone. É importante ressaltar que essa transição não apenas mudou o equipamento que usamos, mas alterou também a própria formulação dos materiais. Na nossa prototipagem inicial, via impressão 3D, utilizamos a impressora que opera com seringas. Para que a nossa tinta biocomposta fluísse melhor, utilizamos uma formulação mais complexa. Então, além da formulação base, que é a casca de arroz, aglutinantes e agentes de reticulação, foram incorporados polímeros superabsorventes e espessantes. E esses dois componentes serviam para garantir que a extrusão da tinta acontecesse e a formação de camadas também. Após a impressão, o procedimento exigia a secagem desses tubetes em uma estufa convencional a 60 graus Celsius por 8 horas. Contudo, do ponto de vista de procedimentos, a impressão 3D se mostrou inviável para o ganho de escala, pois exigia constantes trocas manuais de seringa. Foi então que alteramos o nosso processo para o uso de moldes de silicone pré-fabricados. A grande vantagem dessa metodologia foi a simplificação dos materiais. Como não precisávamos mais daquela fluidez nas seringas, nós retiramos os componentes espessantes e superabsorventes. Isso nos permitiu baratear o custo e aumentar a carga do componente principal, que é a casca de arroz. O procedimento de cura também mudou.
em vez de a estufa a 60 graus, a massa acomodada nos moldes passou a receber um tratamento térmico mais rigoroso, sendo levada a uma mufla a 150 graus por 6 horas. Por fim, para concluir a nossa metodologia, independentemente do método escolhido, 3D ou molde, os tubetes sempre passaram por um processo final de revestimento com uma fina camada de cera de abelha. Esse passo foi fundamental para garantir a impermeabilização e a maior estabilidade estrutural das nossas embalagens. Aqui nesse slide a gente consegue ter uma visão mais geral de como que essa formulação aconteceu. Então, nós temos como matriz ali os aglutinantes, os reticulantes e a casca de arroz. Também temos os aditivos funcionais, que no caso é a cera de abelha e o calcário, que a gente tem para corrigir a acidez. E também os incrementos nutricionais, que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. É o principal ali, o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, mas também nós tivemos uma segunda abordagem, que é utilizando fita gel com solução nutritiva. Entrando agora na parte de resultados, uma das nossas preocupações era garantir que os nossos tubetes resistiriam às condições de uma casa de vegetação. E para determinar isso, nós realizamos testes físicos, incluindo ensaio de absorção de água e de integridade estrutural, por meio dos quais nós submetemos os tubetes a 3 ciclos completos de reidratação e secagem. Foi observado que, mesmo após esses ciclos, o biocomposto manteve a sua firmeza e estabilidade estrutural. Isso mostra que o material ele não apenas suporta a rotina de irrigação sem desmanchar, mas ele também apresenta o potencial para ser reutilizado no sistema produtivo antes de seu descarte definitivo. Além disso, nós também realizamos estudo que foi um outro estudo que foi a liberação controlada de nutrientes utilizando fita gel. E inicialmente os testes em vidro com plântulas de milho foram bem promissores. A gente observou que o hidrogel enriquecido com solução nutritiva conseguiu retardar o declínio morfofisiológico da planta, mantendo seu vigor por mais tempo do que o controle. No entanto, também foi observado que é muito fácil ter a colonização de fungos no fitagel, uma vez que esse meio é rico em nutrientes e, enfim, tem muitos nutrientes no meio. Outra análise que a gente fez foi em microscópio de força atômica para compreender o comportamento do nosso biocomposto a um nível mais profundo. E para isso foram realizadas avaliação das propriedades topográficas em nanoescala utilizando o microscópio de força atômica. Quando analisamos a superfície da parte interna do tubete, as imagens geradas revelaram um relevo bastante irregular. E essa irregularidade, ela é bem interessante porque mostra que essa superfície ela é porosa e irregular, e isso contribui diretamente para a aeração e adequação do sistema radicular. Então, a gente evita problemas como a hipoxia, que é o sufocamento da raiz. Além disso, esse relevo ele aumenta significativamente a área de contato do tubete com a raiz, o que facilita o processo de enraizamento da muda e otimiza a liberação gradual dos nutrientes presentes na matriz. Ok. Por fim, nós temos o teste definitivo realizado na casa de vegetação, o qual foi realizado por meio da divisão do plantio dos estolões de morango em 6 grupos experimentais, que nós temos aqui o controle, que é o plástico tradicional, tubete de plástico tradicional, o tubete simples com fita gel, tubete com adubo NPK na matriz, tubete NPK com fita gel e o tubete com solução nutritiva líquida incorporada. E após 3 semanas de desenvolvimento, observamos que o tubete com NPK sólido na matriz foi mais promissor, pois atingiu cerca de 100% de taxa de sobrevivência da muda, e o tubete simples também superou o tubete tradicional, alcançando 80% de sobrevivência, o que comprova que o nosso composto base de casca de arroz possui propriedades físicas satisfatórias para o enraizamento. Por outro lado, a adição de fita gel no substrato do morangueiro foi prejudicial, derrubando a sobrevivência para cerca de 33%. Dessa maneira, é possível afirmar que o gel provavelmente acabou preenchendo os macroporos do substrato, causando uma hipoxia radicular, além de possivelmente ter gerado estresse osmótico por excesso de nutrientes. Portanto, a nossa recomendação final é que o tubete com matriz que possui NPK é o mais adequado para ser utilizado. Dessa maneira, a gente consegue concluir que a mistura de componentes testada ela é viável para a fabricação em grandes quantidades utilizando os moldes. E a gente também conclui que a utilização da impressora 3D ela não é interessante para você ter o escalonamento, justamente por conta da necessidade da troca de seringas e é um processo mais demorado. Então, a metodologia final é com a utilização dos moldes de silicone pré-fabricados. Também podemos concluir que o hidrogel ele é importante ali na manutenção
da atividade morfofisiológica, mas ele é facilmente colonizado por fungos, então é interessante você ter um ambiente controlado para você ter a utilização deles. E o teste final feito na casa de vegetação comprovou que a formulação que tem NPK incorporado na matriz do tubete é a que apresentou o resultado mais satisfatório, foi 100% de sobrevivência das mudas, e que essa suplementação com NPK ela é o suficiente para garantir a viabilidade das mudas. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui tem o meu e-mail caso queira entrar em contato. É isso, obrigada.